Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui professor Leonardo. Esta é a aula de número 46 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso, curso de epistemologia desde a aula 21, da aula 1 até a aula 20, o curso de introdução e fundamentos de filosofia, o qual já foi produzido uma apostila, está à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Você está convidado a estar lá e pegar a apostila. Já aparece para você aí na tela, aula 46, ainda de Descartes. Lembra, eu seccionei essa aula da anterior, que foi a dúvida metódica, né? Preferi separar o cogito, ou cogito ergo sum, ou penso logo existo. Tá aí, René Descartes, 1596 a 1650. Vamos então estudar agora a famosa frase, o que está em torno desse penso logo existo. O que é isso, não é? Vamos em frente. Então, vamos primeiro a um conceito aí de cogito. Um conceito de cogito. Cogito, no italiano, cogitans, é o pensar, o cogitar, o pensar. No sentido geral, cogito é pensar. Tranquilo, pessoal? É a primeira certeza depois de ter duvidado. Então, lembrando a aula passada, o método de Descartes está fundado num sistema. Esse sistema é o sistema da dúvida. Beleza? E depois de duvidar, a primeira certeza que ele tem, então primeiro ele duvida. Depois de ter duvidado, pessoal, a primeira certeza que ele chega é que ele pensa. Então ele duvida, por ele duvidar, ele chega à conclusão, ele chega a uma certeza indubitável, que é que ele pensa. Muito bem, vamos continuando. Tudo que for possível duvidar e pensar, existe, pois o contrário senso, o que não se pode duvidar, deve ser descartado, pois é falso. Vamos aí, uma expressão do próprio Descartes, é uma verdade, o cogito é uma verdade firme e certa. Primeiro princípio buscado pela filosofia. Então, depois de ter duvidado, aparece o cogito. Depois de ter duvidado, aparece o pensamento, a certeza de que se pensa. Vamos em frente? Até porque, até para duvidar, é necessário pensar. Então, uma coisa depende da outra, percebe? Para duvidar, é necessário pensar. E depois de ter duvidado, eu tenho certeza que eu penso. Então, é esse ciclo que começa a se formar, já com as participações do próprio Descartes e do Marcondes, né? Bom, vamos em frente para o racionalismo. Tudo que é real, ou seja, a realidade, estaria orbitando, ou seja, girando em volta da razão. Então, pessoal, no racionalismo, é a razão o centro e, vamos dizer assim, a responsável, o responsável é o processo racional, ou seja, a razão, o responsável por se formar o conhecimento. É uma corrente adversa, contrária ao empirismo, que é o conhecimento é formado através da experiência. Então, continuando, o homem é uma res cogitans. Res cogitans. Res, coisa. Cogitans, pensante. Sendo a res extensa, res, coisa. Coisa extensa. Coisa do mundo físico. Resumindo, coisa do mundo material, uma possibilidade de mera ilusão para essa corrente de pensamento que é o racionalismo, de onde se tira o cogito, o pensar. Vamos em frente? Níveis e argumentos para o cogito. Então, o cogito, o pensar, tem níveis de argumentos para, vamos dizer assim, fundá-lo, para assim explicá-lo, para assim
fundamentá-lo. Vamos em frente. Ele também é chamado de momentos da dúvida metódica, níveis de argumento do cogito, ou momentos da dúvida metódica. Esses níveis de argumentos para o cogito são 3 momentos de intensidade crescente da dúvida metódica. Tratando-se de hipóteses, veja, são momentos distintos de intensidade da dúvida, vamos conceituar assim. Eles são hipóteses ou possibilidades a serem levantadas com a finalidade de aferição da verdade. Vamos em frente. Servem como uma espécie de prova real matemática, constituindo-se apenas de argumentos e alicerces, ao serem confrontados com o pensar, ou seja, o cogito. Então eu confronto esses níveis, esses argumentos com o próprio pensamento, serviriam de base para continuar pensando e duvidando. E pensando, chegaríamos a uma conclusão da existência de nós mesmos, de tudo e também de Deus. Beleza? Tudo aí nascendo então do pensamento. E quais são esses níveis ou argumentos do cogito? Vamos ver agora. São esses 3 níveis que Descartes enumera como argumentos para o cogito, níveis de argumento para o cogito: ilusão dos sentidos, os sonhos e o gênio maligno. Ilusão dos sentidos, os sonhos e o gênio maligno. Você vai ver que na ilusão dos sentidos ele não aceita de jeito nenhum. Nos sonhos ele relativiza, ele começa a aceitar, principalmente quando confronta com o pensamento matemático. Porque sonhando ou acordado, para ele, Descartes, uma conta daria o mesmo resultado no sonho. Já quando se fala em gênio maligno, ele levanta a hipótese de um Deus que possivelmente enganaria alguém, nos enganaria quanto à nossa existência. Mas ele chega à conclusão que isso não é possível pelo fato dele pensar. E pelo fato dele pensar e ter certeza que ele pensa, ele existe. Então vamos enfrentar cada um agora dos pensamentos, dos níveis para explicação, né, ou níveis de argumento do cogito. Vamos começar aí pelo primeiro: ilusão dos sentidos. Por ser racionalista, ele não vai aceitar o empirismo, né? Não vai aceitar essa experiência pelos sentidos. Então vamos ver o conceito, ó. Nossos sentidos são enganosos. Percebe, pessoal? Equivocados. Nossos sentidos são enganosos e equivocados. E também não são confiáveis. Há questões que parecem ser certas e verdadeiras, mas na verdade são engodo e erro. Portanto, são absolutamente, pessoal, absolutamente, o que vem dos sentidos, é isso que eu quero que você entenda, o que vem dos sentidos é absolutamente não confiável. É absolutamente enganoso. É assim que a gente vai ver aí, com essa, vamos dizer assim, entendimento. Joia? Ó, devido à sua fonte dos sentidos. Um exemplo aí, um engano quanto às sensações dos 5 sentidos. Vamos deixar aí uma frase do próprio Descartes, lá das Meditações Metafísicas. Qualquer coisa baseada no sentido é potencialmente suspeita, viu? Qualquer coisa baseada no sentido é suspeita. Pegou aí, pessoal? Veja que ele não é um simpatizante dos sentidos, não, né? Vamos lá, então, o segundo argumento, o argumento dos sonhos. Aqui ele já começa a aceitar, beleza? Tá com o teu café aí? Tranquilo? Argumento dos sonhos. Pode ser uma ilusão. Não real, pode ser. Pois pode ou não ser o que estamos verdadeiramente percebendo. Pode ou não ser o que estamos verdadeiramente percebendo com a consciência. Então aquilo que eu estou vendo no sonho pode ou não ser uma coisa o quê? Para ele pode ou não corresponder a algo que é real. Pode ser completamente uma fantasia, como pode ser algo que é real. Para Descartes é assim.
são manifestações da consciência em que acreditamos ser a realidade. Pode ou não corresponder à realidade. Portanto, a eventos relativamente... Percebe? Na experiência dos sentidos, foi absolutamente não aceito por Descartes. Quanto aos sonhos, é relativo. Porque para ele, 2 mais 3 vai ser 5. Sempre, acordado ou dormindo, dá no mesmo, dá o mesmo resultado. Então a matemática, ela relativiza isso. Vamos em frente, aqui olhar uma frase dele, o argumento dos sonhos deixa inatas as verdades, o quê? Matemáticas. Então o cara traz com ele ali, numa intuição, ele percebe as coisas de maneira, né, já nos sentidos já pode enganá-lo, mesmo no sonho pode haver um engano. Se não for a verdade matemática, né, se não for um raciocínio matemático, num sonho ele pode ser enganado. Você entendeu isso? Tranquilo? Vamos em frente. Terceiro argumento, o gênio maligno. O gênio maligno. Muito bem. Terceiro argumento, o gênio maligno. Aqui ele vai levantar uma hipótese de um Deus que poderia estar nos enganando quanto a estarmos existindo aqui ou não. E vamos ver o desfecho desse negócio aí. É o argumento da hipótese de estarmos diante de um gênio, maligno, ou Deus enganador. Seria uma espécie de artimanha, engodo ou engano usado por Deus, se aproveitando e usando suas qualidades divinas para nos ludibriar. Pessoal, é só uma hipótese. Quem aí é um pouco mais, né, rombudo nessa parte religiosa, por favor, é uma hipótese. E mesmo que fosse uma afirmação mais veemente, nós estamos estudando filosofia e não religião. Tranquilo? Só para te esclarecer aí, porque tem muito aqui no Brasil, tem muito cara rombudo por aí. Deus, na sua onipotência, estaria mentindo para nós sobre existimos ou não. Mais uma vez eu falo, isso aqui é uma hipótese. Beleza? Mentindo sobre o mundo, mentindo sobre tudo. Parte da concepção de que, sendo Deus o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente e Onisciente, teria plena capacidade de nos iludir. Então, sendo Deus Todo-Poderoso, ele teria plena capacidade de enganar o homem quanto a essa condição, dele existir ou não. Daí a hipótese do gênio maligno, do Deus enganador. Beleza? Essa é só uma hipótese. Lembrando, para não atrapalhar aí o teu raciocínio, nós estamos em validações da razão, estudando essas validações. Vamos em frente. Deus Todo-Poderoso, fazendo-nos acreditar que Ele criou os céus e a terra. Nesse sentido, acrescenta novamente aí o Marcondes, Deus tudo pode, inclusive me enganar, e fazer o que eu supunha ter sido criado por Ele e por todas as coisas. Esse argumento, pessoal, o Descartes chega à conclusão que é falso. Por quê? Por que não haveria um Deus enganador? Simplesmente porque o Descartes, porque o filósofo pensa. Agora, o cara que não pensa, velho, já era, né, mano? Ele vai acreditar em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa, essa é a verdade. Basta não pensar. Então, pelo fato de pensar, Descartes chega à conclusão de que não estaria sob a influência de um Deus enganador. Não estaria sob a influência de um Deus enganador. E por ter certeza que existe, então ele pensa. E porque ele pensa, ele tem certeza que existe. Você tá entendendo? O cara que porra, cara, eu penso, cara, fudeu, mano. Eu tô aqui na Terra. Tá entendendo aí a parada? Tá entendendo? Beleza. Também não poderia ser enganado, não poderia ser enganado. Por quê? Porque ele pensa, porra. Aí, pois algo que não existe, veja, se não existisse, ele não poderia ser enganado, porque como é que vai enganar algo que não existe? Não? Aí, se não existe, não pode ser enganado quanto à sua existência. Estando a indústria do enganador ineficaz, inapta a enganar, pois se o filósofo pensa ser alguma coisa,
nunca poderá ser enganado quanto a ser nada. Veja, se ele pensa ser alguma coisa, ou seja, ele pensa que existe, ele não pode ser enganado, mesmo por uma artimanha poderosa, de não ser nada. Por quê? Porque ele pensa que existe. Ele pensa que existe, que é alguma coisa. Você está acompanhando isso ou não? Está tudo na força do pensamento, pessoal. Vamos lá. Por conseguinte, não há a menor dúvida. Vamos lá, um trecho aí de meditação metafísica. Não há a menor dúvida não há a menor dúvida de que sou. Não há a menor dúvida de que sou. Nunca poderá fazer com que eu nada seja. Nunca poderá fazer com, ou seja, esse gênio maligno nunca poderá fazer com que eu nada seja. Enquanto eu pensar ser alguma coisa. Tranquilo? Vamos em frente. Agora sim, nessa parte número 3, nós vamos estudar a expressão como um todo, cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Penso, logo existo. Beleza, vamos ver então. Pensar, tá de vermelho, é importante, né? É a primeira certeza indubitável depois de duvidar. Então, primeiro ele duvida, depois ele o quê? Pensa. Tranquilo, pessoal? Porque ele duvida, que é o método dele, o método Descartes é a dúvida. Depois de duvidar, ele faz o quê? Pensa. É a primeira certeza, pensar então, é a primeira certeza de algo que vem atrás. E algo que vem atrás é o quê? A dúvida. E pensando, inevitavelmente chegará à conclusão que existe. Então, pensando, ele pensa porque duvidou, e pensando, ele chega à conclusão que existe. Essas três expressões estão ligadas. Ó, pensar, duvidar e existir. Já já nós vamos montar silogismos e equações com elas. Beleza? Então vamos em frente. Pensar seria a certeza real de não estarmos sendo levados pela ilusão dos sentidos, enganado pelos sonhos e minados por um gênio maligno. O pensar, então, é a certeza de vencer aqueles três argumentos do cogito. Argumento dos sentidos, dos meus sentidos não está me enganando, porque eu penso. Imagina, pessoal, se a gente usasse isso na vida real, não é? Quanto que nós somos enganados pelos sentidos, não é? Quantas coisas erradas são feitas pelos seres humanos porque são enganados pelos sentidos. Enganados pelos sonhos. Então o sonho para ele pode ser parcela verdadeira, parcela falsa. Na parte verdadeira está a matemática, que o resultado é o mesmo acordado ou dormindo. Já na parte não matemática pode incorrer em erro. Pode ser enganado pelos sentidos. E por isso é relativo. Quanto aos sentidos é absoluto. E minado por um gênio maligno, que ele chega à conclusão que não é possível simplesmente porque ele pensa. Se ele pensa, ele é alguma coisa. Se ele é alguma coisa, ele não é nada. Né? Ele não é o não nada, não é o nada. Se ele não é o nada, ele existe. Pescou aí? Consequentemente, vamos lá beber da fonte então das meditações metafísicas. Consequentemente, depois de ter pensado e examinado de tudo, com grande cuidado, é necessário concluir que a proposição que eu sou, eu existo, é absolutamente verdadeira toda vez que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito. Tudo aquilo que pensa, existe. Eu penso, logo existo. Tranquilo? Vamos aqui arrematar. Tá ficando já bonito isso aí, né? Pensar é uma evidência certa e verdadeira da existência. Mais um autor aí, estou citando aí o Mondin, excelente livro, está ali atrás, eu monto as aulas. É a certeza fundamental do pensamento e da própria existência, ó. Certeza do pensamento e da existência, tudo interligado aí, ó. Aí, ó, pensamento, existência. Beleza? Vamos em frente. Descartes estaria trazendo a ideia de que o pensamento seria uma ferramenta inquestionável e jamais passível de dúvidas.
O modelo de toda verdade e o lugar da autenticidade consiste nessa concepção de que um sujeito tem em si a sua própria existência, no insight de si mesmo. Então, pensar é um princípio indubitável. Pensar é um princípio indubitável. O que mais passa aí é carro de som. É um princípio indubitável para o conhecimento. É a primeira certeza desdobrada do duvidar, pois tudo que é possível pensar é uma verdade. E se podemos pensar, então existimos. Estamos aí, agora sim, arrematando a aula. Ó. Nisso, duas verdades lógicas emergem, se revelando. Primeira verdade lógica, eu penso. Segunda verdade lógica, eu existo. Primeira verdade lógica, eu penso. Segunda verdade lógica, eu existo. Beleza? E aí vem, por fim, a formação das expressões. Tá aí, ó, cogito ergo sum, que tá aqui embaixo, ó, penso, cogito, logo existo. Mas podem ser trocadas a ordens e as sequências das coisas, das expressões, né, das premissas, para que se cheguem às conclusões. Aí, ó, duvido, por exemplo, lembra da dúvida metódica? Logo penso, duvido, logo existo. Penso, logo duvido. Duvido, logo penso, logo existo. Penso, logo duvido, logo existo. Penso, logo existo. Penso, existo. Ficou bom, hein? Beleza? Mais uma aqui, ó. Montei esse mapa mental aí para você, vai ficar fácil. Né? Penso, logo existo, do René Descartes. Tudo começa no duvidar. Da dúvida passa para o pensar. Se ele pensa, ele, aí ó, existe. Depois que existe, volta a duvidar de novo. Tranquilo? Beleza. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Bate essa questão aí. Uma questão que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Essa questão vale a pena ler aqui o enunciado, viu? Ela não é que ajuda, mas ela tem a ver. Após ter examinado cuidadosamente todas as coisas, até coloquei fragmentos de texto aí para você, né? Cumpre, enfim, concluir e ter por constante esta proposição. Eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. Beleza? A proposição eu sou, eu existo, corresponde a um dos momentos mais importantes da ruptura da filosofia do século XVII com os padrões de reflexão medieval. Não tem nada a ver essa segunda parte do enunciado, mas tá certo. E ele está perguntando por qual motivo? O motivo é por causa da dúvida metódica. Porque pensando, se existe. Mas ele só conseguiu pensar porque duvidou. E a dúvida, o que é? É a formação de um princípio, né? É a perseguição e a formação de um princípio onde ele vai achar, onde ele vai encontrar e não seja mais passível de dúvida. Ou seja, um princípio indubitável, um princípio verdadeiro. Para isso é a dúvida. A dúvida é a busca de um princípio que seja verdadeiro. Beleza? Então, estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento é aí, né? Tá no desdobramento da aula anterior, né? Que é dúvida metódica, vindo aqui pro cogito ergo sum. Beleza? Então tá aí, ó. Simulados, primeira e segunda rodada de simulados. Primeira rodada com 10 questões, segunda rodada com 10 questões. Você está convidado, questões comentadas em PDF e também videoaula. Comparece lá no site, se inscreve nessas rodadas de simulados. Tranquilo? Aqui está a apostila do módulo 1, ou do tomo 1. Você é o nosso convidado, compareça lá no site e compre essa apostila do módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Joia? Se você quiser contribuir com o nosso site, é pix.prof.leonardobragaflores@gmail.com. Beleza? Tá aí. Se inscreve agora na rodada de simulados. Você que vai fazer vestibular, cai filosofia, escolas militares e por aí vai.
Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu! Esta foi a aula número 46, não é isso? Cogito ergo sum, penso, logo existo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau!